Yeah. Foi uma semana muito dura, né, para todos os vascaínos, com a perda do nosso maior e grande ídolo, Roberto Dinamite. Então, a gente se permite, no final do programa, fazer uma humilde, singela homenagem ao nosso grande ídolo. E aí, Luizão, eu já queria começar aqui só com um pedido de desculpas, porque eu já, há algum tempo, e aí talvez influenciado pelo desempenho dele como presidente, que tivemos lá os nossos questionamentos, né? E aí isso acabou trazendo uma miopia para minha visão, em, por exemplo, considerar não ele como um outro, como ídolo, né? Então eu sempre falei muito do Juninho. Então é claro que quando a gente olha os três grandes ídolos do Vasco, que é o Roberto Dinamite, o Juninho e o Edmundo, eu preciso me retratar. Roberto, onde quer que você esteja, meu perdão, você não é só o maior ídolo, não. Você é de longe o grande cara do Vasco da Gama. Não, é super genuíno o que você tá falando, porque o que acontece, cara? Você falou isso pra mim várias vezes, porra, a gente, antes de mais nada, somos amigos há muitos anos, a nossa história não começa agora, tanto é que no final, na nossa homenagem, vai estar ali claro, né, que a nossa história com o Vasco, com o Roberto, não começa agora, né, mas isso também não importa muito. O que importa, é o que você falou agora, que não tá combinado, não foi combinado, e eu, pô, como frequentador da sua casa que sou, amigo que sou, cansei de ver você realmente dar aquela porrada que eu entendo também, e como entendo também algumas pessoas, pô, você hoje tá com 45? 47. Você tá com 47, mas eu entendo algumas pessoas que têm um pouco menos de idade sua, né? Eu tenho 50, então eu vivi verdadeiramente o Roberto Dinamite. Eu comecei a ver jogo do Vasco em 1980. O meu primeiro jogo, se eu não me engano, foi Vasco e Botafogo. Eu não lembro direito, acho que foi 2-1 Vasco. O goleiro do Botafogo era Borrachinha. Foi antes de 80. Foi antes de 80 a minha primeira vez. E eu tava lá no jogo do Corinthians. Eu, meu pai e um tio meu, nós três juntos, vendo a volta do Roberto. Então, quem viveu não tem nenhuma dúvida, e nunca teve nenhuma dúvida. Quem é um pouquinho mais novo, eu já estou te incluindo até de 47 para baixo, 40. Eu consigo entender. E mais, eu consigo entender também que o Roberto na presidência do Vasco foi péssimo. E eu também acho que foi péssimo. Mas eu não sei se você lembra todas as vezes que a gente conversou sobre isso. Cara, não arranhou para mim. Como não arranhou para ninguém que tem a minha idade ou mais. Mas arranhou pra quem tem menos. E se tem um alento, né, nas minhas justificativas, é de que em nenhum momento a justificativa foi técnica, né? Quando eu falava do Juninho. Não, cara, que o Juninho jogou mais. Eu sempre bati muito na tecla. Bateu muito na presidência. De que o Roberto, como presidente, ele rebaixou o Vasco. Diminuiu o meu entusiasmo. Não, e outra coisa. Pra te dar razão também, sem média nenhuma, pra te dar razão natural. Cara, não importa se é Roberto, não importa se foi o Barbosa no passado, não importa se foi o Queixada, o grande Ademir Menezes, né? E outros tantos que a gente quiser citar. Sempre a gente vai amar mais o Vasco. Então, quem de alguma forma fizer um pouquinho de mal ao Vasco, a gente vai ficar puto. É normal. É como se fosse uma relação pai e filho, filho e mãe, irmão. É normal. E como você bem falou, né? Quem tem uma faixa etária mais nova acaba sendo um pouco mais natural que tem uma tendência maior pelo Edmundo ou pelo Juninho, né? Perfeito. Por ter acompanhado jogar, por ter acompanhado isso tudo. Perfeito. Aproveitando, inclusive, o ensejo, e que a gente já tem lido isso na mídia, e que de forma muito merecida, não só por tudo que fez pelo Vasco, como por toda a simbologia agora na despedida do Roberto, o Edmundo, cara, fica aqui, cara, todo o meu carinho e consideração e reverência a você. Mas ele é muito coração. E eu não tenho a menor dúvida de que com a partida do Roberto, hoje em vida, você é o grande ídolo do Vasco da Gama, sim. cara. E esse cara é muito coração, né? O Edmundo é muito coração e sempre mostrou isso a vida toda. E né? muito, cara. Muito ele, coração. quando citou o Roberto, cara, você percebe que era muito, muito de dentro pra fora, né? É Muito genuíno. emotivo. Quando ele citou, eu tive meu irmão, meus pais e o Roberto. Maneiro. Como pessoas importantes na minha vida. O Roberto era um cara... O Roberto, assim... o problema é que a gente falou que ia falar do Roberto pouco, mas não tem como Tu vê falar... como ele merece, não tem né? como falar pouco do Roberto. Porque o Roberto, cara, por onde
onde ele passou, cara, ele despejou amor. Essa é a realidade. Ah, pô, não é um cara mais perfeito do mundo? Claro que não. A gente, ainda mais a gente como vascaíno, vendo o Roberto passar pela presidência do Vasco, a gente vai ter questionamento. A gente não vai concordar. E um cara do bem, um cara leve. Mas é um cara do bem pra caralho. Sorriso largo, né, É um cara do bem pra caralho. E não tem dúvida nenhuma que todas essas homenagens... Então, essa desculpa que você tá pedindo, eu entendo perfeitamente, e eu sou prova viva, porque eu vi a tua revolta na época, e eu entendi a tua revolta, como eu acho que você também entendia eu não estar revoltado, porque ele, dentro de campo, ele era foda. Só pra completar, porque tem uma coisa que eu sempre falei desde moleque. Sempre falei isso, irmão. E quando eu ouvi o Mazeu falar, quando eu ouvi o Lédio falar, cara, quando eu ouvi os dois falarem, eu chorei 2 vezes. Eu chorei quando o Mazeu falou também, e quando o Lédio falou. Sabe por que eu chorei? Porque o Roberto era o meu super-herói. O Roberto era o meu super-herói. Por que era o meu super-herói? Vamos lá. Muito simples. A gente nem gosta de citar o rival, mas tem que citar. O Roberto viveu no Vasco, enquanto ele estava brilhando ali no Vasco, era a melhor fase da vida do rival. O rival estava sendo campeão do mundo, campeão da Libertadores, ganhando de todo mundo. E o Roberto, todas as vezes que ele estava em campo, porra, ou a gente ganhava ou a gente perdia por pouco, porque ele era uma máquina, ele fez o Vasco ficar gigante perante o rival. Ele era uma máquina. Ele fez o Vasco ficar gigante. Porque era o seguinte, irmão, você ia ver aquele esquadrão, pô, eu tava lá na final de 81, eu tava na final de 82, eu não tava em 77, mas 81 e 82, porra, era aquele esquadrão, brother, dos caras. Sabe quem era da gente? O Roberto, pô. Era o Roberto contra o esquadrão. Então, tipo assim, era um super-herói com toda aquela torcida. E, caralho, ele era o escudo, brother. Um gelo, cara, bicho. Escudo? Cara, foda. O cara é foda. Né, por todo esse momento sensível aí, tocante com relação ao Roberto, eu assisti algumas coisas um pouco mais na íntegra, né? Como, por exemplo, os 3 jogos lá de 81, de 81. Né, da decisão. Eu fui nos 3. Ele meteu os 2 no primeiro jogo, que ele meteu o jogo da chuva, que foi da chuva, que foi no segundo jogo. Isso. E que a gente, 2-1 ali, a gente já dá trabalho pros caras se não entra o ladrilheiro ali em meu irmão, campo. tu imagina a gente sendo campeão, ganhando os 3 jogos. A gente ia ganhar os 3. A gente não podia empatar nenhum. Aí a gente ganha o primeiro, ganha o segundo e perde o terceiro num problema. Não tô dizendo que perdeu por causa daquilo. A gente poderia não empatar, mas que a gente tava dando um calor fudido nos caras. Eu tava no jogo. Marques, pode buscar aí, hein? 6 de dezembro de 1981. Se você achar aí, diretor, 6 de dezembro de 1981, aniversário do meu pai. Tava eu, meu pai e minha mãe. Tinham 170 mil pessoas. 171, pra ser mais exato que eu Se eu não me engano, Pagantes foi 169. Irmão, meu pai saiu pra ir no banheiro, a gente estava atrás na direção da Força Jovem. Na época não tinha torcida em pé, não tinha Força Jovem. Meu pai sai pra ir no banheiro e ele volta a mais de 100 metros da gente, irmão. 100 metros, porque não tinha como. Eu tava sentado entre os degraus. Então tinha o degrau da arquibancada, o cara senta aqui, o outro senta aqui. E aqui nesse meio, uma galera sentada, brother. Irmão, que foda. E então, Marques, eu vivi isso. Era o Roberto contra os caras, meu irmão.